saúdo, a beleza e a vitalidade de todas essas mulheres que estão ocupando cargos diretivos no Lions, elas que são as companheiras leões que impulsionam o nosso movimento e fortalecem. Muito obrigada a todos os distritos de MLC que sempre nos acompanha, dos Guerra, nossa futura segunda vice-governadora do LD7, para recebê-las, companheiros. Currículo leonístico e profissional do companheiro Diego Piazza, natural de Antônio Prado, Rio Grande do Sul. Primeiro grau de instrução, doutor em Engenharia de Metalúrgica e de Materiais pela Universidade de Caxias do Sul. Mestre em Engenharia e Ciências dos Materiais pela Universidade de Caxias do Sul. MBA em Gestão de Ensino Superior pela Universidade do Sul. Tecnólogo em Polímeros pela Universidade de Caxias do Sul. E identificador veicular e documental também pela Universidade Luterana do Brasil. Cargos leoísticos e leonísticos. Foi associado do Léo Clube de Antônio Prado e atualmente é associado do Lions Clube de Flores da Cunha. Ocupou diversos cargos de clube, distrito e distrito múltiplo, vinculados a Léo e Lions Clube, dos quais destaca-se presidente do Distrito Léo LD7, AL 2007-2008. Presidente do Distrito Múltiplo Léo LD, ano leonístico 2009-2010. Coordenador GMT do Distrito LD7, anos leonísticos 2014 a 2017. Atualmente é coordenador do Seminário para a Formação de Dirigentes e Lideranças Leonísticas do Distrito Múltiplo LD, o Conselho de Governadores, anos leonísticos 2017 até 2023. Recebeu 7 reconhecimentos de Lions Clubes Internacional pelos serviços prestados a Lions Clubes. Algumas atividades atuais do companheiro Diego. Vice-diretor da Regional Sul da Associação Brasileira de Polímeros. Professor de mestrado e doutorado e cursos de engenharia da Universidade de Caxias do Sul. Integra o Parque de Ciências, Tecnologia e Inovação, TecnoUX. Coordenador da Universidade do Grafene, maior planta de produtos de grafeno da América Latina. Compõe o Comitê de Propriedade Intelectual da Universidade de Caxias do Sul, coordenador da pós-graduação Lato Sensu em Espiritualidade no Trabalho da Universidade de Caxias do Sul. Membro do Comitê Técnico do Ecossistema Regional de Inovação Serra e Hortênsias do Programa Inova Rio Grande do Sul. Secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Diretor conselheiro do Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho, Simplas. Esse, companheiros, é um currículo sintético do nosso companheiro Diego Piazza. É uma honra, Diego, recebê-lo. Você nos dá o prazer de nos proporcionar essa palestra. É contigo. Muito obrigada. Obrigado, Tânia. Boa noite a todos. Em especial, quero desejar uma boa noite ao nosso governador Emílio. Um prazer estar aqui contigo. Muito mais do que um governador, um amigo. A gente sempre fala isso, vocês vão perceber que o Piazza, né, tem essa característica de muitas vezes ter o tratamento, né, de forma direta com a amizade, com tudo aquilo que a gente carrega para uma vida, que são muito mais do que cargos, né? São as pessoas que a gente encontra nessa caminhada, são as amizades, são o que a gente perpetua, né? Os cargos, a gente está em determinado momento num cargo e depois a gente segue uma caminhada sendo nós companheiros,
de uma forma transversal em todas as nossas ações. Então, uma boa noite em seu nome, e quero cumprimentar a todos do Distrito LD3, agradecer o convite feito aqui pela Tânia. É um prazer para mim poder estar aqui. O LD3, eu tenho um carinho muito especial por N ações, em especial aos grandes amigos que a gente carrega, ainda da época do Léo Clube, e é um distrito que a gente aprende a todos os momentos, porque realmente ele tem, dentro do nosso distrito múltiplo, uma característica bem peculiar, pelo fato de abranger os mais diversos tipos de cidades e municípios que a gente congrega, né? Grandes metrópoles até cidades pequenas. E não é fácil ser governador de um distrito em que a gente tem uma Porto Alegre para poder coordenar e, ao mesmo tempo, um município, né, de menos habitantes. Então, acho que esse é um distrito que faz com que a gente também tenha muitas coisas a aprender. E é um desafio. A Tânia, que está se preparando ali, sabe que é um desafio, porque para planejar um distrito, ela não é fácil. Também quero agradecer e cumprimentar a Esther, querida Esther aqui, em seu nome, Esther, estenda, né, a todos os cumprimentos ao Conselho de Governadores. É um prazer tê-la aqui, né, uma grande amiga também. E desejar, né, a todos nós uma ótima noite, uma ótima palestra, e espero, né, que a gente possa contribuir um pouquinho mais nessa formação. Eu vou iniciar minha apresentação, compartilhamento de tela aqui, e agradecer também, né, a todos que estão assistindo aqui, o nosso Carlos, lá do LC6, então seja bem-vindo, Carlos, obrigado por estar aqui conosco, Dona Aurora, enfim, todos que estão aqui conosco, que são pessoas muito queridas, né? Eu brinquei quando eu entrei na sala, que eu estava com uma saudade de encontrar todos esses amarelinhos, né? Espero que a gente possa nos encontrar pessoalmente logo em seguida também. Um prazer, Lagartixa, em teu nome, né? Vocês perceberam, né? O companheiro Luciano fica muito formal, né? Para mim é o Lagartixa e vai ser sempre o companheiro Léo Lagartixa ali. Obrigado por estar aqui também, eu acho que é um prazer a todos. E, em especial, né, eu acho que tem que agradecer quem sempre nos apoia em todos os momentos, em todos os cenários. Então, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês. E sintam-se, né, à vontade para questionar a qualquer momento as colocações que tem. Então, muito obrigado de novo. Obrigado também, Carol, por estar aqui assistindo, por estar prestigiando. Isso é super importante e eu acho que a gente só tem a crescer e valorizar as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que a gente quer o máximo bem sempre. Então, obrigado mesmo por estar aqui. Obrigadão mesmo. Beijão. Vou compartilhar. Por favor, Tânia, se puder só me confirmar se a tela vai estar aparecendo. Ainda não, Diego. Ainda não. Agora? Não. Ok, está compartilhado. Apareceu. Agora sim, Diego. Perfeito, então. Agora muito obrigado. Bom, então vou falar um pouquinho sobre liderança e inovação, né? Ferramentas de intraempreendedorismo. E são estratégias que a gente vai conversar bastante para vocês também entenderem um pouquinho do que eu faço. Eu vou tentar ser bem dinâmico e eu vou trazer para vocês alguns aspectos do meu dia a dia, aspectos que fazem com que a gente tenha como uma grande vantagem as nossas experiências profissionais e pessoais e que por muito tempo, e eu já tenho conversado isso, né, o nosso governador Emílio também já participou do seminário, assim como a Tânia. Eu sempre falo isso, né? Por que as nossas vivências, nossas experiências do dia a dia, profissionais, as nossas experiências familiares, muitas vezes quando a gente entra no Lions, a gente acaba deixando de lado, né? A gente tenta fazer uma gestão de um clube e nem sempre carrega conosco as nossas experiências e as nossas vivências. Então, eu vou mostrar para vocês como o Piaça, né? Esse companheiro Leão, hoje o companheiro Leão tem trabalhado no seu dia a dia e como eu entendo, né, que a liderança e a inovação, que são aspectos fundamentais para que a gente possa trabalhar com o intraempreendedorismo. O que é ser o intraempreendedor? Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que nos perguntar, né?
uma das coisas que eu sempre trabalho e questiono muito os companheiros, os presidentes de clubes e governadores, é a seguinte situação: qual é a atual agregação de valor que o Lions Club tem para os associados? Essa é a primeira pergunta que vocês têm que responder internamente da seguinte forma: por que eu vou convencer? Por que um associado permanece? Por que um associado entra num clube de Lions? Por que ele faz as ações que ele faz se eu não consigo enxergar uma agregação de valor nisso? Então, um diferencial competitivo, e sim, vocês vão perceber que eu vou falar palavras empreendedoras, de cunho, né, comercial, porque eu entendo que hoje é impossível vocês imaginarem o Lions desconectado de uma sociedade. Por muito tempo, a gente escutou que o Lions tem que ser uma entidade que não, né, a gente não tem que, a gente entrega e não quer aparecer, a gente tem que fazer ações sem pensar, né, em aparecer muitas vezes. E eu vou dizer para vocês que o cenário mudou, né? Ele mudou significativamente. O Lions, sim, ele precisa ser cada vez mais visto pela sociedade. E quando a gente é visto, a gente passa a ser um objeto de desejo. E se a gente quer ser um objeto de desejo, a gente tem que mostrar as nossas ações. E por isso, trabalhar o intraempreendedorismo dentro dos clubes é fundamental. O que é ser intraempreendedor? É quando um presidente de um clube consegue agregar todos os valores que o seu clube tem, que o maior valor é o seu associado, e consegue extrair deles cada um os seus dons e consegue posicionar os dons no local adequado, para que isso possa fazer entregas incríveis para uma sociedade. Então, com esse olhar que eu inicio a minha fala, colocando para vocês a importância de trabalharmos o intraempreendedorismo e, principalmente, compreender o ambiente em que a gente está inserido e que cada um de nós vivemos. Então, a primeira pergunta que vocês, né, ao terminarem a nossa conversa de hoje, que é importante que vocês façam é o seguinte: eu conheço os meus associados, eu sei quem eles são, o que eles fazem, quais são as dores, quais são os desejos, quem são esses CPFs, me permitam colocar assim, que compõem o meu clube, né? Porque muitas vezes a gente, mas eu conheço o meu companheiro, sim, mas tu conhece teu companheiro durante a reunião. E quando ele sai da reunião, o que ele faz? Como é que ele se comporta? O que ele tem de desejo? Quais são as características? Então, essa é a primeira característica importante de vocês, né, líderes do movimento, futuros líderes, formadores de opinião, é conhecer, sim, o time do qual a gente está buscando liderar. É óbvio, né, que o governador Emílio, a Tânia, agora se preparando para assumir como governadora, não vai conseguir conhecer todos os associados, mas aí eles têm o papel importante de conhecer quem são os clubes, porque realmente é o papel importante de conhecimento. E quando eu falo do conhecimento, uma característica importantíssima deve ser tratada. Precisamos compartilhar quem nós somos. Então, ao vocês saírem da nossa conversa de hoje e ficarem com essa pergunta de conhecerem, façam uma proposição para uma próxima atividade do clube de vocês. Peçam para que cada companheiro se apresentem não como companheiros leões, companheiras leões e domadoras, mas quem são eles, o que eles fazem, como é que eles estão trabalhando. E vocês vão começar a perceber que a gente tem conexões muito mais fortes com estas pessoas que a gente nem imaginava. E esse é o primeiro papel de um líder que foca no desenvolvimento do intraempreendedorismo. É conhecer quem são as pessoas que ele está liderando. Então, por isso, eu quero compartilhar com vocês essa característica de por que falar de inovação, né? Se vocês não conhecem quem é o Piazza um pouquinho, né? Então, eu vou compartilhar com vocês o meu ambiente de trabalho, né? Então, eu estou hoje aqui no UX Grafin, né? Aqui na minha parte, depois eu converso um pouquinho, mas eu atuo dentro de um parque de ciência e tecnologia. Esses são os ambientes, né? Esse aqui é um ambiente de inovação, um ambiente disruptivo, né? Chamado ambiente de descompressão. Aqui a gente tem um ambiente direto com várias startups e empresas incubadas, spin-offs, enfim, todos os termos que a gente desenvolve a inovação.
E eu trago essa tela aqui, aonde tem, né, o time de pessoas que atuam de forma diferente. Se vocês observarem, eu vou destacar uma questão importante. Para que nós possamos jogar, né, e visar ganhar, porque uma das coisas que eu aprendi na vida é que a pessoa, quando ela acorda, a gente não conhece uma pessoa que acorda de manhã cedo e diz, bah, hoje eu vou sair da cama e eu desejo perder. Não, ninguém tem esse desejo na vida. Todas as pessoas buscam, né, um crescimento e um potencial. Só que para que a gente possa ganhar, a gente precisa fazer conexões. E fazer conexões de um mundo direto, e dentro de um Lions Club, nós precisamos de pessoas. Assim como o Piazza tem esse time aqui apresentado por vocês, que são quem faz a diferença, para que a Ux Graphin, a Zextec Nano, a Zenano, as empresas do qual eu trabalho, né, do qual eu estou vinculado, elas precisam de pessoas. E essas pessoas que fazem a diferença. Então, eu sempre destaco isso, por quê? Porque para que vocês possam buscar compreender quais são os fatores de sucesso que um clube pode ter, para que a gente possa trabalhar de uma forma importantíssima em termos de liderança, é importante que vocês conheçam os liderados. Esse é um aspecto importante e eu vou destacar muito durante a minha fala. Então, apresento para vocês, né, um pouquinho do time, não está todo ele aqui, que faz a diferença. Então, hoje, se o Piazza tem a autonomia, a liberdade de pensar em projetos, em poder viajar, em poder fazer, almejar projetos novos, por trás disso tudo existe uma base muito forte. E essa base muito forte, ela tem que ser lapidada, tem que ser valorizada e cada vez mais ela precisa estar engajada nos objetivos comuns. Então, quando eu falo estar engajada nos objetivos comuns, esse é um aspecto importante. Primeiro, a gente precisa conhecer quem são as nossas equipes e nossos liderados. Conhecendo isso, a gente começa a entender quais são os dons, quais são os aspectos que eles gostam, quais são as qualidades, quais são os defeitos, e buscar identificar quais são as melhores lacunas que eles irão preencher com as suas habilidades. Feito isso, uma segunda estratégia extremamente importante é, para que as pessoas possam estar engajadas naquilo que a gente quer, no objetivo comum, elas precisam compreender e entender o papel delas nesse objetivo. E não pode, né? Não podemos mais imaginar um cenário em que existe um líder ditador, em que ele chega, bate o sino, né? Pega ali, bate o sino forte, começa uma reunião, dita as regras e no final a gente achar que está tudo bem. Esse cenário mudou. Fazer Lions em 2021 é diferente de fazer em 2020, 2019, 2018. Nós vivemos uma era da mudança. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, e me permitam não ser repetitivo aqui, mas é da seguinte situação. Nós não estamos vivendo uma revolução tecnológica, e sim uma revolução metodológica. Por quê? Porque a tecnologia, ela sempre teve à disposição de todas as pessoas. Níveis de tecnologia adequada para cada período em que foi vivido. As tecnologias que estavam disponíveis lá em 1950 eram fantásticas para 1950 e elas estavam disponíveis. Não é porque não tinha tecnologia. As tecnologias existiam lá em 1950, elas estavam adaptadas para aquele período. E eram as melhores tecnologias disponíveis para aquele momento. Então, as tecnologias disponíveis em 2021 são as melhores que tem para 2021. O grande diferencial que se tem que ter é o método e como eu uso elas. Então, quando vocês estiverem falando em inovação dentro dos clubes, não é pegar e fazer reunião só porque a gente está fazendo reunião online, a gente está inovando. Não. Porque se eu não souber usar da melhor forma possível a ferramenta para fazer uma reunião online, eu não estou inovando. Então, esse é um aspecto importante. Falar em inovação é conectar, engajar as pessoas, tratar as pessoas para que a gente possa avançar significativamente.
E esse é um aspecto fundamental para uma sobrevivência de um clube, de um distrito e de um distrito múltiplo. A conexão de pessoas é importante para a gente fazer uma análise como as coisas devem funcionar. Quando a gente pega, né, por exemplo, uma tecnologia totalmente disruptiva, né? Então, colocando aqui para vocês um aspecto. Hoje, um dos focos de trabalho do Piazza está vinculado a trabalhar com desenvolvimento e colocar no mercado, né, um veículo elétrico. Não. Eu faço parte do projeto, uma parte do projeto do caminhão Fenemê elétrico que está sendo desenvolvido pela Agrale é uma parte. A gente se conecta, é a soma disso tudo que vai tornar essa realidade agora em 2021 estando no mercado. Não é uma pessoa, é a competência das pessoas, a soma das competências que transformam a realidade de um modo geral. E dentro desse aspecto, quando a gente faz uma análise paralela com o cenário comercial, o cenário industrial, por exemplo, quando a gente lança um empreendimento inovador, o que o empreendimento inovador tem por trás? Uma mistura de histórias, de habilidades, de heranças que foram construídas por várias pessoas e, ao mesmo tempo, uma mistura de negócios. E quando a gente faz isso, a gente cria disrupções significativas. Olhando para esse cenário, se nós pensarmos dentro do Lions e conseguirmos conectar pessoas, nós não estamos misturando negócios, nós passamos a misturar mentes. E ao misturar mentes, a gente provoca inovações aonde a gente não imaginava que aconteceriam. Então, uma das características importantíssimas que eu acredito para tratar de inovação é que a gente precisa significativamente migrar de uma platitude, deixar de ser algo uniforme, deixar de ser algo regular, monótono, que é o que muitas vezes os clubes acontecem, que passa a ser sempre o mesmo, e precisamos migrar significativamente para a plenitude. Que todos vivam essa plenitude, que sejamos completos, sejamos totais, que a gente possa ser integrais àquilo que a gente está vivendo. Então, a migração de uma platitude à plenitude, associada com a capacidade de vocês gerarem interações de tal forma que a gente misture mentes e essas mentes se conectem, a gente vai conseguir trabalhar de uma forma disruptiva, inovadora e, principalmente, a gente começa a provocar nas pessoas algo chamado pertencimento, porque elas fazem parte disso. Enquanto a gente está na platitude, em que é sempre o mesmo, a gente é monótono, a gente começa a perceber que pequenas luzes vão se apagando. E essas pequenas luzes se apagando são sinapses que deixam de emitir sinais e deixam de conectar. Essas luzes se apagando são o interesse do nosso associado que passa a ter menos força, menos potência. Por quê? Porque por mais que ele esteja ali presente, ele está apenas cumprindo muitas vezes um protocolo. Ou seja, estamos vivendo uma monotonia. Então, a primeira característica que se tem que ter num clube que queira trabalhar com inovação, queira ter o intraempreendedorismo, é rapidamente sair da platitude e viver uma plenitude. A plenitude é ser algo integral, estar totalmente conectado, estar completo. Para isso, é fundamental que nós, líderes, possamos incentivar e conhecer as pessoas que estão envolvidas de um modo geral. E uma das coisas que mais faz com que essas luzes começem a se apagar, e talvez seja forte isso que eu vou falar para vocês, mas é uma realidade e eu não tolero isso, né? Metas de pessoas mortas. Puxa vida, Piazza, o que é uma meta de uma pessoa morta, né? É quando, antes de fazer qualquer coisa, aquela pessoa já tem na mente, né? Ah, porque eu não quero falhar, eu não quero me envergonhar, eu não quero magoar, eu tenho medo do fracasso, eu tenho isso. Caramba, tu só não falha, tu só não se envergonha, tu só não magoa, tu só não erra se tu já morreu. Porque nós somos seres vivos, aptos a errar,
a envergonhar, a magoar. É óbvio que nós buscamos a perfeição, buscamos, né, caminhar trilhos mais corretos possíveis, sim, perfeitamente. Mas nós não vamos ser 100% corretos o tempo inteiro. Então, a primeira característica que vai mostrar para vocês de quanto nós estamos vivendo uma monotonia é quando nós estamos discutindo metas de pessoas mortas, ou muitas vezes, a gente pega um discurso de alguém que está querendo apresentar suas metas e está querendo fazer um propósito, ou ainda, né, quer mostrar qual é o seu plano de trabalho, e lá no meio a gente começa a identificar a meta de pessoas mortas. Significa que essa pessoa não está mais vivendo aquele momento. Deixou de estar querendo viver a plenitude, né? E ele volta à platitude. Então, esse é um aspecto importantíssimo que a gente tem que trabalhar. Metas de pessoas mortas não podem fazer parte de um planejamento estratégico e tampouco fazem parte de quem quer trabalhar com inovação. Inovação está associado com a capacidade de se reinventar a partir de todos os momentos e desafios que a gente está vivendo. Invenção é diferente de inovação. Então, existe dentro do mercado, né? A gente fala muito isso. Ah, porque a pessoa está inovando. Não. Se vocês, proprietários de uma empresa, de um comércio, enfim, que estão no ambiente de mercado, disserem que estão inovando, e a partir da tua inovação, tu não faturou nenhum real, não emitiu nenhuma nota fiscal, tu não está inovando. Tu fez uma apenas invenção. Em outras palavras, está dizendo da seguinte forma: por mais que tu crie, que tu queira ser disruptivo, mas aquilo que tu fez, tu não consegue colocar para a sociedade, e a sociedade não percebe um valor nisso, você meramente inventou algo, não inovou. E esse é o grande problema de tratar inovação dentro dos clubes. Muitos acreditam que estão inovando e, na verdade, estão fazendo pequenas invenções que não são perceptíveis valores. O resultado disso não gera percepção de valor para os seus associados. Se vocês não geram percepção de valor, é impossível falar em inovação. Porque se não percebe valor, a gente inventa. E existem muitas invenções. Se vocês têm dúvida de que muita coisa foi inventada e não virou inovação, é só vocês entrarem lá no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, no INPE, fazer uma pesquisa de patentes e vocês vão achar milhares e milhares e milhares de patentes de invenções que nunca viraram produtos, que nunca fizeram sentido e que não vão fazer sentido para a sociedade. São invenções, têm seu papel, são importantes. Muitas invenções são alavancas para poder chegar na inovação, mas ela não pode ser tratada como uma inovação. Então, esse é um papel importante, que é reflexo, muitas vezes, da percepção dessas metas que a gente tem. Então, rapidamente, a gente precisa migrar para um sentimento diferente, que está associado com uma questão de estar vivo. Basicamente, a capacidade de escolher uma coragem em detrimento do conforto. E uma das coisas que eu vou dizer para vocês com toda a tranquilidade, e podem anotar ali, né? 8 de abril, às 20 horas e 20 minutos, uma frase do Piazza. Preparem-se, infelizmente essa é a realidade. Preparem-se para o seguinte cenário: se hipoteticamente, hoje, todos os clubes de Lions pudessem voltar a fazer suas reuniões presenciais, podem ter certeza que vocês não teriam o clube 100% presente. Muitos dos nossos associados não vão mais voltar para o Lions. Por quê? Porque escolheram o conforto em função da coragem de enfrentar o momento. E essa é uma realidade que a gente vai ter que viver. Então, o que a gente precisa para que os nossos associados voltem a estar presentes caso aconteça isso? É estar vivos. E estar vivos no sentido mais puro da palavra. Presentes, engajados, pertencentes, desafiados. Quantos clubes, né? E eu não estou dizendo, por favor, não me entendam mal, né? Não estou dizendo que isso acontece no LD13, é no mundo inteiro.
no mundo inteiro acontece isso, o companheiro lá do LC6 pode confirmar também. Muitos clubes nem mais fizeram reuniões devido à pandemia. E tampouco houve uma conexão com os seus associados para saber se o associado está precisando de alguma coisa. Então, quando vocês têm um clube com esse perfil, qual é a chance de um sentimento de pertencimento do associado, que passa mais de um ano sem ter contato? De novo, não é uma realidade do LD3, mas acontece sim nos clubes ao redor do mundo, em especial os clubes que eu conheço aqui do Brasil. Então, essa é uma característica importante, sentir-se vivos. Ser intraempreendedor é usar todas as ferramentas, as características que a gente tem para poder tornar isso cada vez mais forte. E uma das características importantes é que a gente escuta, né? Tem essa definição aqui da esquerda que a gente coloca, o que é liderar, né? O que é a liderança? A liderança é a capacidade de inspirar os outros, né, a fazer aquilo que o líder quer. Eu vou dizer para vocês que isso aí já foi, não é mais. Faz parte. Do modo geral, o que a gente precisa é entender que inspiração é um primeiro passo. O que a gente precisa é que as pessoas sintam-se engajadas. A gente precisa que a gente tenha ensinamentos. As pessoas precisam aprender com o líder. Aprender a ser melhor, aprender a se inspirar, aprender a doar mais. Então, essa é uma característica. Não adianta nós chegar aqui e eu inspirar vocês, ó, pessoal, vamos fazer isso, vamos para a reunião e tudo mais, e vocês estão todos inspirados para a reunião e ninguém aprendeu com isso. Então, uma das características que eu falo muito, e essa é uma posição minha, me perdoe, né, se qualquer um tem total direito a discordar, mas para mim não basta inspirar. A inspiração é um primeiro passo. A gente precisa ensinar as pessoas, o ensinamento, o aprendizado tem que estar ali. Por quê? Um verdadeiro líder precisa deixar um legado. Ele tem que fazer sentido naquilo que ele está fazendo. Precisa deixar marcas exatamente naquilo que a gente tem. Então, a nutrição das estruturas passa por questões como coragem, curiosidade, né? Inconformismo constante. Me incomoda muito, né? Quando as pessoas começam a me dizer assim, a minha vida tá boa assim, tá legal. Caramba, por que a tua vida tá boa agora? Quer dizer que a qualquer mudança de cenário, tu vai, né, perder o teu conforto? O que a gente precisa entender? Olha, minha vida tá bacana, tá legal, mas eu vou lutar para que ela continue estando bem. Eu preciso, né? Eu preciso, sim, olhar para o meu sistema e dizer o seguinte: puxa vida, eu estou bem, mas eu preciso permanecer bem. Para isso, a gente não pode nos conformar com o atual cenário. E uma das coisas que faz com que a gente, né, saia do inconformismo é ser curioso e ter coragem de enfrentar. O curioso, pessoal, não é no intuito de especular, mas sim na busca constante por coisas e desafios que a gente não estava acostumado a fazer. E a gente está vivendo isso. Na pandemia, a gente foi induzidos a ser cada vez mais curiosos, a cada vez ser mais corajosos e a cada vez trabalhar o inconformismo. Quem não faz isso, me perdoem o que eu vou falar para vocês. Vocês enxergam os clubes claramente que não estão trabalhando em conformismo, que não são curiosos e que não têm coragem de enfrentar. Usam a pandemia como uma desculpa para não fazer mais as coisas. E a gente encontra isso muito, 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 não só nos clubes, mas em todos os setores que a gente atua. E uma das características importantes é que esse líder inovador que eu estou tratando aqui com vocês, ele tem que estimular, né, e apoiar o ambiente de inovação. E vejam só, não estamos falando de um ambiente físico. Apoiar e estimular um ambiente de inovação significa nós aceitamos o diferente, nós aceitamos buscar coisas novas, nós queremos ser curiosos, nós queremos trabalhar o inconformismo. Então, esse ambiente de inovação chama-se mente. E quando eu consigo misturar mentes, lembre-se que eu falei para vocês, vocês provocam uma disrupção.
Eu tenho uma mente inovadora, tenho outra mente inovadora, conecto isso, a gente faz coisas incríveis. Por isso, o estímulo, né, a esse ambiente de inovação, que é uma característica do líder, é fundamental. Associado a isso, quais são os ensinamentos e o aprendizado que a gente vai construir para deixar um legado? Imaginem vocês, um clube carregado de líderes, inspiradores, inovadores e que deixam marcas e legados positivos para o seu clube, com certeza vocês vão ter pessoas engajadas, trabalhando e principalmente inspiradas a fazer cada vez mais. E para isso, nós vamos precisar mudar muitas coisas. Muitas coisas. Eu tenho certeza que o Emílio jamais imaginou ser governador no meio de uma pandemia. E não dava para ter sido lá atrás, quando nós começamos, né, Emílio, falar no seminário de formação de governadores, nós não vivíamos uma pandemia. Tinha um monte de ferramentas que a gente passou para liderar num cenário que não era o cenário que a gente está vivendo. E aí vem uma questão importante. As pessoas, né, têm falado muito da seguinte situação. Ah, na época eu vivi um cenário normal, agora não é um cenário mais normal. Peraí. Será que agora não é um cenário normal? Claro que é um cenário normal. É um cenário normal da pandemia. É o atual momento, é o viver o agora. Esse é o meu cenário atual. Esse é o cenário normal, se é que existe algo normal, né? Mas esse é o cenário normal que eu estou vivendo. Eu não posso pensar se eu estivesse. Não, eu estou vivendo isso. E o que eu vou fazer para ser diferente? O que eu estou trabalhando? Então, a disrupção significa buscar trilhar caminhos, mesmo quando a gente não tem certeza do caminho que eu estou trilhando. E uma das coisas que a gente sempre busca, né, e eu sempre falo isso, é que não adianta a gente seguir o caminho que os outros seguiram, porque a gente só vai chegar no mesmo local onde todos os outros foram. Se a gente quer fazer a diferença e a gente quer ser disruptivo, a gente precisa aceitar a pressão, a gente precisa, né, ser esmagado, e eu falo muito isso também. Se a gente pegar uma rosa, né, a rosa tem uma beleza fantástica, ela é muito bonita, ela tem cores, ela é viva, mas a principal essência de uma rosa, que é o seu perfume, a gente só perpetua ela quando a gente amassa, a gente esmaga, a gente pressiona as pétalas. Ou seja, muitas vezes de nós vamos ter que ser esmagados, pressionados, para que a gente consiga deixar um legado, consigamos deixar marcas tão fortes que perpetuam. Então, esse é um aspecto importante. E dentro desse cenário todo de inovação, a gente começou a perceber que muitas coisas estão mudando. Quando a hierarquia de Maslow, né, traz as necessidades de um modo geral, sejam elas ter relacionamento, segurança, fisiológicas, a gente começa a entender que as necessidades de uma sociedade, elas mudaram. Vejam que uma necessidade fisiológica básica, como respirar, comida, água, sexo, sono, são basicamente Wi-Fi e uma tomada. É isso que está acontecendo na sociedade. E essa é a necessidade que o associado está chegando nos clubes. O associado está buscando coisas e diferenciais que são diferentes do que aconteciam há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 1 ano atrás. Como nós estamos preparando um clube para que ele se sinta parte do clube? É aí que eu comento com vocês. Não é uma revolução tecnológica, é uma revolução metodológica. E para isso, a gente precisa olhar o outro de tal forma que a gente possa inspirar. E para isso, a gente precisa respirar, olhar para dentro de nós e refletirmos. Refletirmos de tal forma que a gente precisa elevar a obra. E elevar a obra é dizer para o outro que nós temos a capacidade de extrair o que é melhor deles. Mas para isso, muitas vezes, a gente precisa de paciência. E a paciência, eu vou compartilhar com vocês um vídeo que eu gostaria muito que vocês assistissem. Assistissem esse vídeo de tal forma que a gente pudesse ter dentro do nosso cenário uma característica extremamente importante, que é assistir a capacidade de extrair
de uma letra de uma música algo muito importante, que é a capacidade de uma reflexão sobre uma letra de música que eu acho incrível, chamada Paciência. Vou compartilhar com vocês e, por favor, se puderem, não fiquem de olho nas imagens que vão aparecer, mas gravem a essência de cada uma das palavras que essa letra de música vai ter para vocês. Se puderem erguer o volume ao máximo, por favor, façam isso. Só me confirme se está aparecendo para vocês e o som está saindo. Pode ser, Tânia? O som está aí? O som não está saindo. Não? Não. Ainda não. Deixa eu só ver como é que eu posso fazer aqui. Só um minutinho. Ah, já sei. Espera aí. Coisas de palestras, né? De coisas online. Aqui. Aqui. Nem parece que é professor, né? Que faz isso todo dia. Ok. Vamos só ver se o som está saindo. Agora? Agora sim. Então, por favor, prestem atenção na letra. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. A vida não para. A vida é tão rara. Que o
quero dizer para vocês, então, é que não importa, né, as dificuldades da vida, não importam os desafios que a gente vai ter, e ao mesmo tempo, vocês vão ser cobrados o tempo inteiro, um líder é cobrado o tempo inteiro, de respostas, de situações, e a coisa mais importante é que a gente tenha a paciência e o tempo certo de dar essa resposta. O tempo certo de dar a resposta está associado com a capacidade de uma leitura da situação e do momento que a gente está vivendo. Por isso, tem uma questão fundamental para que todo líder tenha a capacidade de trabalhar: inteligência emocional. Inteligência emocional para saber brindar e lidar com as coisas em todos os momentos. Saber a hora de falar, saber a hora de parar e, principalmente, conseguir fazer com que as coisas sejam balizadas de todas as formas possíveis. Então, uma característica chamada inteligência emocional, ela faz com que a gente possa compartilhar todos os cenários possíveis. Todos os cenários possíveis de todos os momentos que a gente vive. Essa é uma característica fundamental para que a gente possa encontrar, né, as melhores ferramentas de trabalho para poder justamente estar, né, dentro de um cenário adequado ao momento vivido. Então, inteligência emocional, como eu coloquei para vocês, é uma resposta de agilidade emocional. Vejam só, estar vivendo o momento, como eu falei para vocês agora, é a capacidade de não deixar de lado as emoções das pessoas, desconsiderar, nada disso. Pelo contrário, é enfrentar eles com uma coisa chamada coragem e a outra chamada compaixão. E compaixão é só um líder que tem a espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, mas que tem a espiritualidade ao seu lado. Ou seja, ser um líder espiritualizado é a capacidade de lidar com as emoções através da compaixão. Esse é um fator fundamental para que a gente possa entender os desafios que a gente tem daqui para frente. Então, uma das características importantes, quando a Tânia, né, fez a leitura do currículo, eu sempre me pergunto algumas questões importantes. Puxa vida, Piazza, quanta coisa bacana tu já fez, quanta coisa tu já caminhou, quanta coisa nós já trilhamos na vida. Mas não significa nada daqui para frente. Não é uma garantia de sucesso, não é uma garantia de futuro. Vejam só, currículo é apenas passado. Currículo é apenas uma memória de algo que a gente construiu. Se eu não transformar o conhecimento desse meu currículo, não transformar a informação dele, se eu não jogar isso para uma vivência agora, eu simplesmente não tenho garantias de futuro. Ou seja, fez com que a gente chegasse até aqui, mas não significa que vai dar certo no futuro. Ou seja, a gente precisa estar o tempo inteiro construindo memórias para que a gente possa chegar no futuro. Para isso, a gente precisa acompanhar a velocidade da mudança. A gente precisa estar apto a aceitar as mudanças e uma construção contínua daquilo que a gente quer. E existem algumas questões importantes de respostas, e vocês vão ter muitas questões sendo feitas, né? Vocês conseguem se articular? Como é que a gente consegue responder? Ou seja, tem uma reflexão estratégica de liderança, né? Eu consigo trabalhar uma liderança sobre uma rotina? Será que eu consigo influenciar as pessoas? Será que eu consigo trabalhar uma visão única? Tudo isso são questões que nós, líderes, nos fazemos o tempo inteiro. Mas não adianta a gente ter as questões baseadas no passado. A gente tem que estar conectados com o presente, vislumbrando um futuro. É nesse aspecto que as questões estratégicas vão ser importantes. De novo, com todo o respeito, né? Eu sempre falo isso em todas as minhas falas. Nós temos que respeitar o nosso leão da esquerda. O leão da esquerda, o orgulho do passado e tudo mais. Mas o nosso foco é no leão da direita. Se eu não focar no leão da direita, eu vou viver um Lions que não tem mais espaço na realidade de hoje. Então, é valorização, orgulho, tudo certo com o leão da esquerda, até porque foi construída uma história, mas não significa
que teremos sucesso no futuro. Então, para isso, quais são os desafios daqui para frente? O que eu estou fazendo para mudar tudo isso? E não basta, né, a gente ser um estrategista ou apenas um visionário. A gente precisa estar atento com as demandas da sociedade. E eu falo isso muitas vezes, né? Tem clubes de Lions que passam a vida inteira fazendo sempre a mesma campanha, na mesma época do ano, e inclusive no mesmo bairro e no mesmo lugar. Será que é isso que a sociedade necessita? Será que é só isso? Quantas vezes a gente propõe campanhas e talvez a gente nunca fez uma leitura do que realmente a sociedade demanda? E aí essas são as pequenas falhas que acontecem no dia a dia dos Lions de hoje. Não estou dizendo que o que está sendo feito está errado, mas a gente precisa fazer uma análise se isso está fazendo sentido para a sociedade. Será que não tem que fazer pequenas mudanças? Não, mas a gente tem uma campanha de sucesso, faz parte do clube, o clube já é conhecido. Ok, mas e qual é o sentido disso para a sociedade? Será que essas reverberações de informações que a gente está tendo dentro do clube são as mesmas informações que reverberam na sociedade ou são apenas questões internas nossas? Por isso, a gente precisa ser vigilante com dois cenários: o nosso público externo e o nosso público interno. Precisamos ser atrativos para uma sociedade e ser atrativos para os nossos associados. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente começa a perder espaço cada vez mais. E aí tem uma reflexão que eu gosto muito, né, que diz o seguinte: se você nunca foi testado pelo fogo, você não sabe quem é. E se você não sabe quem é, você não pode ser um líder. Isso tem uma força muito grande. Veja só, se a gente nunca foi desafiado, se a gente nunca foi testado, se a gente nunca foi esmagado como aquela rosa, para saber quem a gente é, para poder tirar nossa essência e deixar o nosso perfume, jamais eu consigo ser um líder. Porque talvez eu não vou conseguir lidar de uma forma adequada com uma estabilidade emocional, uma responsabilidade e uma presença. Então, isso é importante que nós, líderes, vejam só, inspiradores, detentores de informação e capacidade de gerar conhecimento para deixar um legado, a gente precisa que os nossos liderados despertem uma fogueira dentro de si. E despertar uma fogueira dentro de si significa qual é o teu propósito. Ou seja, a gente precisa muito mais, né, do que despertar sucesso, né? Isso é uma coisa que a gente sempre faz, né, que a gente deseja sucesso para as pessoas. Cara, sucesso é algo que a gente tem só para atender os meus objetivos enquanto piaça. Eu estou almejando sucesso, eu quero que o clube tenha sucesso. Não, a gente tem que ter significância. A gente tem que fazer sentido para as outras pessoas. Ou seja, o sucesso que faz sentido para mim precisa despertar e entender para as outras pessoas. Ou seja, trabalhem com significância e não com sucesso. O sucesso é uma consequência das minhas expectativas e meramente as minhas expectativas. Significância é o todo. Esse é um papel importante. Isso faz valor e gera informações para uma sociedade. E aí vocês vão encontrar vários livros, vários materiais, várias coisas que a gente pode ler, qual é o papel de um líder, o que a gente tem que fazer, mas nada tem sentido. Vocês podem preencher tudo isso aqui. Vocês podem responder todas as características que aparecem na tela e tem um monte de material que eu posso mandar para vocês. Se não tiver significância e não tiver um propósito, nada funciona. Então, propósito, né? Existe uma questão chamada MTP, né? Que é a tradução de propósito transformador massivo, significa o seguinte: como nós estamos trabalhando uma mudança cultural e nós estamos tendo, talvez na história do Lions Clube, né? O atual momento mostra para nós uma possibilidade de uma mudança cultural tão forte que vai mover o ponto focal que antes era o ajudar, né? Nós servimos, né? Para uma sociedade. E a pergunta que a gente faz: nós servimos para a sociedade? Quantas vezes a gente exclui o nosso próprio clube da sociedade e esquece de servir para o associado também? Então, o ponto focal não pode ser só o público externo. Ele tem que ser também o interno. Afinal, a gente precisa
ter fatores que transformam, que gerem valores e que tenham crenças. E eu carrego isso comigo a vida toda. Precisamos, sim, construir silos. Silos são importantes, armazenam, faz com que a gente crie ambientes seguros, né, para colocar coisas lá dentro. Mas nada vai adiantar se esses silos ficarem isolados. Então, na vida, nós precisamos construir pontes e não silos, porque os silos somos nós mesmos. Enquanto pessoas, indivíduos totalmente individualistas, nós somos grandes silos, nós carregamos emoções, carregamos mágoas, carregamos histórias, vidas, tudo isso. Mas se eu não conectar, como eu falei para vocês lá no início, não gerar essa conexão entre as mentes, não fizer as misturas das mentes, não construir pontes, as coisas não vão acontecer. Para isso, a gente tem uma ferramenta que eu coloco muito, né, e eu faço esse uso, que é o seguinte, pessoal. Se eu pegar a mesma quantidade de informações, veja a importância de extrair os dons e extrair o que há de melhor em cada clube, em cada distrito, em cada associado, em cada pessoa. Se eu pegar um lingote, ele tem um valor de mercado de $5, aproximadamente. Esse mesmo lingote, eu transformar ele em ferraduras, ele passa a valer $12. Se eu transformar esse lingote em agulhas, ela passa a valer $30. Se eu transformar esse mesmo lingote em molas para relógios, passa a ter um valor de $300 mil. O que significa isso, pessoal? O próprio valor de cada clube, de cada associado, é a capacidade que vocês têm de fazer uma transformação de si mesmos. Esse é um papel importante. Não é porque o Diego nasceu em Antônio Prado, que veio de uma família humilde, eu vou ser vítima de uma sociedade e aceitar tudo isso. Não. O que está acontecendo na minha vida, o que está sendo transformado, depende só de mim. E essa é a capacidade que cada associado precisa entender. Porque dentro da vida, a gente tem ciclos. E uma das coisas extremamente importantes é que a gente tem todos os dias a chance de escrever uma nova história. E essa escrita de uma nova história, ela precisa ser feita de tal forma que a gente deixe uma história. E a gente tenha orgulho de ter trilhado esse caminho. Porque dentro disso tudo, eu sempre carrego uma coisa que uma vez me perguntaram, né? O que eu acho que nós, associados, me perdoem a palavra que eu vou falar agora, tá? Mas, Piazza, o que tu acha que as pessoas têm que ser? Eu digo que as pessoas têm que ser foda. Assim como o Caio Carneiro, quando escreveu o livro, a gente tem que ser uma pessoa muito foda. A gente tem que ser feliz. A gente tem que ser otimista, determinado e abundante. Se a gente é essa pessoa, com todo esse perdão pela palavra, né, que não é um palavrão, e sim uma derivação de feliz, otimista, determinado e abundante, a gente consegue fazer coisas incríveis. Então, dentro de um caminho, pessoal, tenham essa mente, e eu carrego aqui com vocês e encerro com essa frase, que um grande prazer na vida é fazer tudo aquilo que os outros acham que você não é capaz de fazer. Convido desde já vocês para participarem do seminário de formação de dirigentes, que vai acontecer 7, 9 e 15 de junho. A gente vai fazer o mesmo modelo do ano passado, de forma virtual. Fica o convite desde já, coloquem na agenda de vocês. E, mais uma vez, Distrito LB3, muito obrigado pela oportunidade. Tânia, obrigado pelo convite e estou à disposição naquilo que vocês puderem, no que eu puder ajudar. Muito obrigado. Diego, para ti, aplausos, muito aplausos. Muito obrigada, Diego. Eu não sei se fica aberto para alguma pergunta. Com certeza. Vontade, tu coordena, qual está aí, por gentileza? Obrigado, pessoal. Obrigado ali. Acho que o Tadeu quer falar. Leone, pode falar. Meus parabéns, meu amigo Piazza. Olha, fiquei bastante entusiasmado aí. A gente concluiu ontem, fiz 2 palestras sobre motivação, e eu estava aqui botando algumas WhatsApp para a Tânia ali, do quanto a gente tem aderência de algumas ideias, também na questão da liderança inovadora, disruptiva, e de saber se conhecer e pesquisar realmente as necessidades dos nossos associados,
né? A necessidade, principalmente da comunidade, parar de fazer as coisas que a gente acha que a comunidade precisa, muitas vezes precisa de coisas diferentes, né? Tem que inovar. Mas quando tu fala da questão realmente da gente já se testou, já se queimou, por exemplo, né, na inteligência emocional, o quanto nós temos capacidade de termos realmente essa inteligência emocional e saber entender essas provocações e desafios, que é essa realidade que está aí, que é o normal, na verdade, a realidade é essa, não tem como mudar, né? E aí, dentro dessa realidade, o que eu falo para o pessoal lá na questão da motivação, que tu disse muito bem aqui, tem um livrinho muito bom do Mário Sérgio Cortella que pergunta qual é a tua obra, qual é o teu legado, o que está fazendo na tua vida. E ele diz assim, a vida é muito curta, é muito rara para a gente apequená-la, não vamos apequenar a nossa vida, né? Então, não vamos deixar que alguém apequene a nossa vida, muito menos limite a nosso potencial, a nossa capacidade. Olha, meu, só tenho parabéns para ti, olha, muito bom, parabéns mesmo. É que todo mundo do Lions pudesse participar desse tipo de evento, porque tem que abrir corações e mentes mesmo para a gente poder inovar, não tem outra maneira. Eu gostaria da palavra, Tânia. Por favor. Boa noite a todos, boa noite ao nosso DG, Emílio e Ada, a nossa primeira vice-governadora, Tânia, e todos os presentes, mas em especial o orador. Não conhecia o Diego Piazza, é um prazer conhecê-lo, e trouxe para nós, e sob a liderança, pelo que eu vejo da nossa primeira vice-governadora, um assunto pertinente, muito importante, porque de tudo que foi dito, o mais importante de tudo é exatamente o que nós estamos vivendo hoje, o desafio. Nós estamos sendo desafiados e precisamos inovar, precisamos, de fato, desenvolver características de líder mais dinâmicas, mais incisivas e, principalmente, mais agressivas em relação aos problemas que nós estamos enfrentando. Não é, como foi bem dito, nós acumularmos as nossas experiências se essas experiências não forem colocadas à disposição daqueles que estão à nossa frente, liderados por nós. Então, nós temos que desenvolver essa capacidade de olhar, tá, o futuro e, como eu já disse num trabalho recente que eu fiz, tá, alinhar as nossas velas na direção, aproveitando a direção dos ventos, porque nós não podemos modificar a direção dos ventos e caminhar com recursos desenvolvidos pela nossa capacidade para chegar ao objetivo que queremos. Então, nós queremos dar os parabéns ao Diego Piazza, ele falou um lugar que ele é natural, da onde ele veio, que é uma cidade muito progressiva no sentido de ter se desenvolvido com o povo no meio de pessoas diferentes deles, que são os imigrantes, e se colocar de uma forma muito positiva. Então, eu agradeço essa chance, porque foi muito importante e pode ter certeza que aqueles que ouviram essa palestra com atenção vão crescer um pouquinho. Obrigado. Obrigado pelas palavras, fico feliz. Posso dar uma palavrinha? Sou do Lions Clube Canoas Niterói. A Piazza hoje complementou o que o Belloni falou ontem, na reunião de ontem. Muito proveitosa as duas reuniões, a de ontem e a de hoje. Os dois estão de parabéns. Muito motivador. Obrigada. Eu gostaria também, depois, de fazer uma colocação. Pode ser agora? Por favor, Vera. Obrigada. Aqui, Piazza, tu diz o seguinte, lá pelas tantas, dentro de tanta coisa importante e relevante, tu dizes assim, ó, é preciso hackear o sistema atual pela busca do novo. Nós todos pensamos, não sei se todos, mas uma boa parte, nós pensamos que esta reunião aqui é inovadora. Aí, em seguida, tu dizes o seguinte, a pandemia está sendo usada
para nada ser feito. Eu gostaria que tu detalhasse um pouco mais, porque eu achei extremamente relevante essas duas colocações. Perfeito, obrigado, Vera, obrigado pela colocação também. Bom, o pessoal que me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito sincera, né? Quando eu vou para a reunião do Lions, eu sempre falo com toda tranquilidade e sem medo de ser feliz. Até eu me comentei com a Tânia, será que eu posso ser sincero que nem eu sempre sou? A Tânia disse sim, vai firme, né? Então, o que eu vejo, tá? Vou começar com a segunda situação importante. A primeira colocação, perdão, com a tua primeira frase ali. Eu acho que o que a gente precisa fazer cada vez mais é, sim, né, deixar de ser orgulhoso e pedir ajuda. Esse é um ponto importante. Tá? O hackear o sistema, erguer a cabeça e tudo mais, a gente muitas vezes deixa a arrogância prevalece mais porque eu não converso com aquele clube, porque eu sou melhor que o outro e não vou atrás. Não. A gente está vivendo um momento em que a conexão, ela não é uma necessidade de uma conexão virtual, não é isso. É uma aproximação, uma troca de vivência, uma troca de experiências e, principalmente, a gente precisa nos tornar pessoas melhores do que nós éramos antes. E para isso, hackear o sistema significa, pessoal, o que vocês estão fazendo para superar os desafios? É pedir ajuda, é olhar, é começar a fazer como o Tadeu comentou, existem livros inspiradores que nos permitem, né? O Mário Sérgio Cortella, quando fala nas suas colocações, né? Que nós somos humus, né? O que é humus? Nós viemos da terra, nós somos estruturas vindo de uma terra, significa que uma árvore só vai dar bons frutos, não é porque ela foi bem plantada, é porque em algum momento alguém cuidou dela, regou, cuidou que estava ao redor dela. Esse é o aspecto importante. Não basta ter uma plantação e achar que as coisas vão resolver. E esse é o ponto que os Lions Clubs pecam, né? Porque agora eu empossei um associado, plantei minha árvore e agora as coisas vão acontecer sozinho. Esse é um ponto importante. Então, o hackear o sistema é buscar ajuda para entender qual é o melhor adubo que eu tenho que colocar nessa terra para que ela possa dar bons frutos. Qual é o melhor momento para fazer a poda na minha árvore? Não significa que fazer uma poda na árvore a gente vai matar. Agora, se eu fizer a poda no momento errado, sim. Então, isso acontece nos clubes. A entrada do associado é fundamental. E aí vem um papel que nas minhas falas eu tenho falado, né, destacado. A falta de um padrinho. Tá? A falta de um padrinho. Padrinho, né? Vejam só que eu vou falar uma coisa bem importante para vocês, é o seguinte. Hoje, os padrinhos têm sido escolhidos pelo clube só porque tem que ter alguém para botar um pingo. E não como uma fonte de inspiração. Vários clubes têm isso, tá? Inclusive, nomeiam o padrinho na reunião para poder botar o pin na lapela do associado. Cara, não funciona dessa forma. Né? Então, quando eu falo, Vera, em hackear o sistema, é exatamente isso. É olhar o que está de bom, buscar o que tem, voltar no nosso HD, lá no antigo Winchester, lá, né, e olhar o seguinte, cara, o que a gente tem de história positiva que funcionou, se adapta, não se adapta, o que a gente tem? Eu acho que é olhar a história e hackear isso. E quando eu falo a desculpa de uma pandemia, é da seguinte situação. Tudo hoje é motivo porque o Covid não deixa fazer isso, porque está difícil, porque não dá para se reunir. E eu vou dizer para vocês, tá? Quando terminar a pandemia, vai ter outras desculpas. Para quem não está engajado, para quem não está vivendo, quem não quer deixar um legado, tudo é uma pandemia. Não importa o tempo. Quem não quer construir, quem não quer deixar um legado, vive eternamente numa pandemia. E me desculpem, a gente só trata uma pandemia com uma vacina. E nesse caso, se vocês têm pandemias dentro do próprio clube, minha sugestão é tratem desta pandemia o mais rápido possível. Porque essas pessoas vivem uma pandemia constante. E com toda sinceridade, nós temos associados que, na minha percepção, são o próprio Covid.
Obrigado. Governador, gostaria de uma colocação. O próprio associado é o próprio convite. Pois não. Por gentileza, companheiros. Não, Tá ligado? Almeida, pode falar. DG Paulo, por favor. Tudo bem, primeiro cumprimentar Piazza pela brilhante palestra, como sempre. E essa mudança, Piazza, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que enfrentar esta realidade. E, principalmente, nós temos que ter coragem para enfrentar esta realidade. E eu digo sempre, e às vezes não sou entendido, nós temos que terminar as cadeiras cativas e os cargos privativos. Nós temos que dar oportunidade para as novas lideranças. Como tu disseste muito bem, nós temos que saber quem está chegando no movimento, qual a sua capacidade, qual o seu limite de trabalho, o que ele pode contribuir com o movimento. Como tu disseste lá, o movimento tem que ser um objeto de desejo. Então, essa pessoa que veio para o movimento realmente tem no movimento esse objeto de desejo? Ou ele foi pego lá, como disseste muito bem no final? Não, mais um. Ele não pode ser mais um. Ele tem que ser o novo associado. Agora, esta mudança toda, ela é complicada. Nós precisamos de coragem. Nós enfrentamos obstáculos, enfrentamos a tradição, enfrentamos... Sempre foi feito assim. E eu digo sempre, quando eu tenho oportunidade de falar, num pensamento de um prêmio Nobel de Literatura de 1962, que diz o seguinte: é da natureza do homem que envelhece protestar contra qualquer mudança, principalmente se for para melhor. Então, nós temos que entender a mudança como algo necessário. Nós temos que entender a mudança como algo positivo. Nós temos que estar preparados para mudar. Nós temos que estar preparados para enfrentar esta mudança. Ah, mas no meu tempo foi feito assim. Se, com todo respeito, se no meu tempo, no meu ano leonístico foi feito assim, e eu quero que mantenha sempre assim, eu não vou eleger um próximo governador. Eu vou ser o governador ad eterno, porque não pode mudar. A Tânia está fazendo um planejamento dentro da ideia, da filosofia, da visão que ela tem do movimento. Se eu não quisesse que a Tânia fizesse um movimento diferente, eu não iria nunca apoiar a Tânia. Mas eu apoio e apoiei todos os governadores futuros, e aqui o Emílio está bem na frente, aqui o Emílio, o Denério, Valtair foi anterior, Denério também, mas o Emílio posterior, o Guilherme. Se é para manter a mesma coisa, o Emílio não seria governador. Eu seria eterno governador. Né? E assim acontece. Então, esta mudança é necessária, essa mudança é importante. Agora, a coragem de mudar, essa é para poucos. A coragem de enfrentar o desafio é para poucos. Então, não querendo me alongar, já me alongando, nós temos que estar preparados para a mudança. Nós temos que aceitar a mudança como um mecanismo de crescimento e não de contestação daquilo que foi feito. Eu não vou mudar porque o Paulo fez assim. E... Não, eu não quero saber dele. Não, ele fez na época dele, eu vou fazer melhor. E eu tenho a obrigação de apoiar o movimento em tudo aquilo que foi melhor. Caso contrário, é muito fácil, é muito simples. Eu faço minha carta de demissão e vou pescar aqui na beira da praia, vou surfar, vou caminhar na beira da praia, vou fazer qualquer outra coisa, menos ser do movimento. Eu tenho que ter coragem para estar no movimento. Piazza, mais uma vez, parabéns, cumprimentos por esta necessidade que tu nos colocou, com esta vontade que tu nos colocou de discutir, de parar e pensar. Isto já é um grande avanço. Isso é um grande avanço. No momento que nós paramos para pensar, nos tocou. Eu, como professor, eu sei disso. Parou, vamos mudar, vamos pensar alguma coisa. Parabéns, e parabéns a todos os participantes deste seminário, parabéns à Tânia pela organização, nossa GLT, parabéns ao nosso governador Emílio, por ter feito esse convite para ti. Muito obrigado. Crescemos hoje muito com a tua participação. Obrigado, Paulo. Tem uma passagem, né? Nicolau Maquiavelli, quando ele escreveu O Príncipe, em 1513,
ele fala exatamente isso, né? Que a gente vai ter amigos, quando a gente tem a inspiração da mudança, a gente vai ter os amigos daqueles que querem a mudança e os inimigos que não querem a mudança, né? Então, se lá em 1513, né, no livro do Príncipe já consta essa informação, vejam o quanto a sociedade precisa avançar em passos largos, se são mais de 500 anos e nós enfrentamos os mesmos desafios. Então, acho que as coisas precisam mudar e a coragem para enfrentar ela é fundamental mesmo. Obrigado mesmo, Paulo, pela tua colocação. Temos Neji, que está querendo fazer alguma colocação. Por favor, fique à vontade. Eu gostaria de fazer uma colocação. Meu boa noite. Por favor, Denério. Minha saudação ao governador, a Tânia, realizadora desse evento, aos demais líderes, e a minha saudação especial ao Diego Piazza. Eu gostaria de dizer em que a pandemia, ela nos trouxe muitas dificuldades, mas ela está também nos trazendo oportunidades. Nós despertarmos, por exemplo, ontem nós tivemos uma apresentação aqui do meu companheiro de clube, o Belloni, e hoje complementa com a do Piazza. E ontem eu vi, e olhei assim, disse, olha a vida, a pandemia nos deu a oportunidade de nós voltássemos para dentro de nós e olhássemos, mas e a minha vida? A minha vida está em perigo. Aí nos preocupamos, e aí nós nos até acovardamos, recuamos para nós, fomos para nossas casas, e de repente nós vimos que não é, nem em casa é seguro. Então, na verdade, nós temos que enfrentar as crises e as situações. E eu acho, Piazza, que você está nos apresentando aqui exatamente esse desafio. Vamos aproveitar essa oportunidade e o Lions, que cada ano perde mais associados. Nós estamos fazendo, com todo respeito, todos os ex-governadores fizeram o seu trabalho, a sua missão, o seu esforço, mas cada ano nós continuamos perdendo. Será que não é o momento de nós mudarmos? Nós estamos fazendo alguma coisa que não está dando um resultado. Na empresa, e nas empresas se costuma dizer muito, lá na nossa empresa nós temos, olha o fator RM, resistência à mudança. É o que leva, muitas vezes, a um insucesso. E você está nos mostrando aqui o caminho para que nós aproveitamos essa oportunidade e passamos a nos voltar para novos caminhos do Lions, os encontros virtuais. Olha que maravilha, hoje aqui nós temos pessoas de todo o estado aqui e fora do estado, numa reunião. Então, o mundo está mudando e o Lions tem que mudar para ele crescer, para ele se desenvolver. Eu quero, então, te dar os cumprimentos por nos trazer entusiasmo e aumentar, assim, aquela vontade de trabalhar por um movimento tão importante na nossa vida, o servir. Parabéns. Obrigado, Denério, pelas palavras, mais uma vez, sempre muito pontual e carinhoso, né? A gente já tem uma amizade de longa data aí, mais uma vez poder vê-lo aqui. Obrigado mesmo pelas palavras e principalmente, né? Eu acho que a gente vive um momento em que, de novo, aquilo que eu coloquei para vocês, né? A gente precisa ser associado cada vez mais foda, né? Abundante, otimista, determinado e feliz. Se a gente conseguir trabalhar com tudo isso, a gente vai ser pessoas cada vez mais fortes. Muito obrigada. Bom, companheiros, eu acho que nós podemos encerrar por aqui, depois passaremos a palavra para a nossa segunda TCC Esther e depois para o nosso governador Emílio. Coragem, compaixão, cuidados com o outro. Precisamos estar conectados com o presente, vislumbrando o futuro, sem medo de errar. Seguimos do interno para atender o externo. Vamos todos hoje tirar a noite inteira, meditar sobre tudo isso sem medo de ser feliz. Vamos enfrentar o nosso futuro
deixar o nosso passado. Hoje já foi passado. Vamos viver o agora. Vamos cuidar uns dos outros e vamos continuar pensando no melhor, cuidando dos nossos para atender os outros, conectados. E presente, Diego. Muito obrigada, carinho, gratidão, é só o que eu posso dizer. Muito obrigada mesmo. Governadora Tânia, eu esqueci de um detalhe aqui, e eu vou pedir licença para todos para fazer uma interrupção inadequada, quem sabe, mas depois vocês verão que não é inadequada. Eu quero fazer um convite a todos para no dia 13, às 20 horas, em nome da região A, B e C, nós teremos uma live com a companheira Tânia, a nossa companheira BDG, falando sobre a questão da diretoria GAT, LCIF, e o seu papel dentro do clube. Muito obrigada, Tânia, pelo espaço e desculpe a interrupção. Beleza. Não é interrupção nunca. Obrigada, Verinha. Emílio, posso passar a palavra para a nossa VCC Esther e antes já me despeço. Muito obrigada, companheiros, foi uma honra contar com todos vocês. Diego, mais uma vez, muito obrigada. Foi um presente essa sacudida que você nos deu. Eu que agradeço, Tânia, obrigado. Mais uma vez, obrigado. Primeira vice, Tânia, muito obrigado. E eu convidaria a nossa segunda vice-presidente, Esther, para que ela também pudesse nos transmitir a sua mensagem. E, nesse momento, desde já, agradecendo mais uma vez ter prestigiado o LD3 nessa nossa reunião de hoje. Por obséquio, VCC Esther. Muito obrigada, governador Emílio. É sempre uma grande alegria estar com vocês, poder vê-los, já que faz tempo que nós não podemos nos abraçar, mas é sempre uma alegria imensa. Parabenizar por o LD3, que está sempre trazendo pessoas gostosas de ouvir. Muito obrigada, companheiro Piazza, uma delícia, um grande aprendizado sempre. A Tânia, querida, nossa vice-governadora, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Passei, tu viste que tem a presença de alguns vices, segundo os vice-governadores, né? Então eu fiquei muito feliz com o convite, com a lembrança, tá? Um privilégio grande, muito obrigada. E eu concordo, sim, o Diego, né, que nós não vamos mais voltar àquela normalidade antiga, né? E eu acho que o vírus, a pandemia, né, nos convidou a desenhar, né, esse novo futuro. Então, é o que temos, porque nós também não sabemos até quando, né, vamos conviver com ela. Então, nós temos que tirar proveito também disso, né? Viver conosco, né, em paz conosco mesmos, né, com harmonia com todos, e relaxar, né, apreciar e valorizar o que temos. Eu acho isso muito importante. E no que se refere aos nossos associados, né, eu acho que esse jeito de nos reunirmos e nos comunicarmos, né, fica bem claro que não 100%, mas descobrimos que essas reuniões de decisões, mesmo que volte à normalidade, a futura normalidade, né, que será diferente, eu acho que nós só vamos ter benefícios, porque muitas reuniões de decisões e debates e tal, eu acho que deverão continuar virtualmente, que, né, para não se tornar a própria reunião, né, aquela que todos reclamam de enfadonha, de monótona. Então, isso tudo podemos decidir antes aqui, e quando tivermos as nossas reuniões
presenciais, para que ela seja já levar as decisões, compartilhar, para podermos usufruir mais, eu acho, o companheirismo, né? A confraternização, e também tem o lado que eu acho benéfico, que muitos leões reclamam, da economia, além do conforto, né, dos nossos lares, nós estarmos confortavelmente tomando um vinho e tal, enquanto estamos conversando, mas nós temos o lado econômico, né? Não gastamos com combustível, temos oportunidades de participar de encontros de qualquer lugar do Brasil, né? Muitas vezes basta apenas um celular na mão, que tu pode estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, e tu está podendo compartilhar desses momentos. Então, eu acho muito importante, sabe, Diego, que, né, tu com as tuas palestras sempre leve esse benefício que nós podemos tirar um grande proveito e nos sentirmos mais próximos ainda. Eu estou vendo tudo isso muito positivamente. Eu acho excelente. Muito obrigada, queridos. Prazer estar com vocês mais uma vez. Muito obrigada, governador. Parabéns, Tânia, e ao Distrito LD3. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, segunda vice-presidente Esther. Agradecendo mais uma vez o seu prestígio e a sua presença. Nesse momento, eu quero fazer o nosso encerramento e dizer, o companheiro Piazza realmente já foram feitas as manifestações aqui sobre aspectos importantíssimos, principalmente quanto ao futuro do nosso movimento leonístico. Para mim, como governador, e para todos aqueles que esse ano estão trabalhando junto ao gabinete, os dirigentes leonísticos, os clubes, né? O nosso momento atual é esse, é o virtual. E nós temos realmente, eu tenho sempre dito que nós temos que tirar da pandemia aquilo que ela tem nos dado de bom. E uma das coisas que nós estamos tirando vantagem é exatamente o que nós estamos vivendo hoje aqui. Já estamos vivendo em diversas outras atividades virtuais, com palestras que muitas vezes seriam talvez difícil de nós programarmos com a presença dos nossos palestrantes. Hoje, pelo processo virtual, está se tornando mais fácil. Da mesma forma, se nós tivéssemos a presença aqui, que seria um prazer muito grande do nosso palestrante, o companheiro Diego, nós talvez não tivéssemos presentes entre nós companheiros de outros distritos, ou até mesmo dentro do próprio distrito LD3, de companheiros fora daqui da nossa área metropolitana, os companheiros do interior. Então, isso eu acho que é um dos grandes ensinamentos e uma das grandes oportunidades que esse novo momento nos impõe, né? E, com certeza, nós temos que levar para o futuro, realmente, essas, não invenções, mas as inovações que o nosso palestrante aqui nos mostrou que tem que se tornar uma realidade. Entendo também que é muito necessária as reuniões presenciais. Eu acho que o companheiro Diego, ele abordou um aspecto muito importante que eu acho que todos nós, governadores, estamos vivenciando esse ano, que é a pandemia justificar praticamente a maioria dos companheiros que saem do movimento, justificar muitas vezes a não participação em atividades do clube. Mas eu acho que faz parte também de um ensinamento que nós estamos colhendo para o futuro. Exatamente, eu entendo que nós temos que realmente trabalhar muito
nos nossos clubes, dentro das orientações aqui que o Diego nos colocou, conhecendo os nossos verdadeiros companheiros, para que a gente possa segurar um pouco mais os nossos associados. Isso é um problema no Distrito Múltiplo, LD, em todos eles. A quantidade de companheiros que nos deixaram esse ano é muito grande. Está completamente fora das expectativas de todos os governadores. E aí, talvez, no meu acompanhamento, o que faltou e o que está faltando, companheiro Diego, é exatamente o conhecer as pessoas, né? Quando nós temos companheiros que deixam o movimento com 2 meses de clube, com 3 meses, me parece que nós não tivemos a oportunidade de conhecer essas pessoas. Ou talvez até elas tenham se desestimulado, porque nós não encontramos nela, não encontramos a capacidade de proporcionar a ela uma atividade que lhe satisfizesse dentro do movimento leonístico. Então, isso é uma conclusão que eu chego e que eu acho que nós temos que trabalhar muito, não só agora, nesse final do ano leonístico, mas eu tenho certeza que a nossa primeira vice-governadora também vai contar com o apoio de todos nós. Eu confesso que eu fico muito feliz e muito satisfeito, porque o companheiro Diego utilizou um termo que eu ainda tenho ele no meu pensamento, que é o otimismo. Eu sou um otimista e estou trabalhando dentro disso, independente de números que a gente possa chegar ao final desse ano leonístico, mas eu sou um otimista de que o nosso movimento vai trabalhar para se modernizar e para se inovar. Esse é o meu pensamento. E, com certeza, nós tivemos aqui, salvo engano, nós tivemos a participação de 60, né, companheiros na tela, foi o que eu anotei aqui, mas tem muito mais, porque nós estamos em dupla aqui, a companheira das Feiras está aqui, eu vejo que vários companheiros estão em dupla, mas eu gostaria muito que todos que estão participando aqui, nós temos ex-governadores, nós temos presidente de região, divisão, presidentes de clube, principalmente, que realmente fizessem se multiplicar essas ideias que o companheiro Diego nos deixou aqui nessa noite. Quem dera se nós tivéssemos a oportunidade de ter aqui os presidentes dos nossos 49 clubes, das nossas 14 regiões, das nossas 14 divisões e 7 regiões, para que tudo isso que foi abordado aqui hoje se multiplicasse e que pudesse realmente chegar aonde tudo acontece, que é no clube. Então, esses ensinamentos e essas ideias, elas precisam realmente chegar aos nossos clubes. Companheiro Diego, eu não tenho mais palavras, né, além das que já foram ditas aqui, para expressar toda a nossa gratidão, a nossa admiração pelo companheiro. Nós que temos, pelo menos 3 últimos anos, nós fomos formados governadores por você e pela sua grande equipe, né? E que sempre nos transmitiu o otimismo que nós até hoje temos, apesar de estarmos vivenciando, como o companheiro disse, tudo diferente daquilo que era presencial. Mas, mesmo assim, o otimismo e os ensinamentos e toda essa filosofia que o companheiro apresenta nos nossos seminários, elas realmente estão sendo muito úteis e vão continuar sendo úteis, porque, como disse o nosso PDG Paulo Almeida, nós, como ex-governadores, nós também temos que nos modernizar e temos que aceitar as inovações. Só assim eu acho que o movimento leonístico vai prosperar e vai realmente chegar
vai ter o seu nome divulgado na sociedade, como o próprio companheiro nos relatou na sua palestra. Muito obrigado, e eu prometo que numa oportunidade presencial, nós faremos chegar à mão do companheiro o nosso certificado de agradecimento por essa noite maravilhosa que nós tivemos hoje aqui no LD3. Agradecendo ao companheiro e, principalmente, aqueles companheiros de outros distritos que nos prestigiaram hoje nessa noite também. E aos meus amigos da família LD3, o meu agradecimento por terem prestigiado esse evento, que foi uma coordenação da nossa coordenadora GLT, que nós continuaremos trabalhando até o final desse ano leonístico, no aperfeiçoamento das nossas lideranças. Muito obrigado, uma boa noite a todos, e se o Diego ainda quiser fazer uso da palavra, Diego, a palavra é sua, e logo após, então, nós podemos ligar os nossos microfones para uma confraternização virtual. Diego. Governador, antes do Diego, mais uma vez, antes do Diego, ele acaba de nos dar mais um presente. A gravação dessa palestra estará disponível no YouTube do LD3. Muito obrigada, Diego. Muito obrigado. Vamos divulgar, inclusive, para que os nossos clubes, né, que não tiveram a oportunidade de assistir a palestra, possam também usufruir desse momento de muito ensinamento para todos nós. Diego, a palavra é sua, para encerramento. Mas só fazer um agradecimento, Emílio, em seu nome, Tânia, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, as palavras a mim direcionadas, dizer para vocês que é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu, ex-companheiro Léo, ou melhor, eterno companheiro Léo, forjado, né, dentro do Lions Clube, eu quero dizer que eu sou extremamente grato, né? O Lions Clube mudou a minha vida, me permitiu ser quem eu sou, e carreguem isso. O Lions Clube tem o poder de mudar a vida das pessoas. Então, agradeço muito, obrigado pela oportunidade, um fraternal abraço, estou sempre à disposição, que o grande arquiteto do universo ilumine sempre vocês, cuidem-se, fiquem bem e que a gente possa em breve estar juntos e poder fazer um abraço carinhoso todos nós. E meu contato foi colocado ali, sinto-se à vontade também, estou à disposição. Mais uma vez, obrigado, uma boa noite a todos, uma ótima quinta-feira, um restinho de quinta-feira. Eu ainda estou trabalhando, se vocês puderem perceber, eu estou no meu ambiente de trabalho, né? Não fui para casa ainda, mas a gente vai em frente, né? Seguimos em frente. Então, um abraço, obrigado pela oportunidade e até breve. Muita saúde, obrigado, Diego. Eu peço que todos liguem os seus microfones e que a gente saúde com a salva de palmas do nosso palestrante. Obrigado.